assim, eu não dava antidepressivo, mas assim, a família ficou completamente louca. Exatamente, porque querem logo dar um para baixar a febre. Eu falei, febre não é doença. Aí Uhum. você tem, ó, você está com diarreia, o que o corpo está fazendo? Ele está limpando o teu intestino. Uhum. Então deixa a diarreia, mas fica de olho na desidratação. Exatamente, mas é isso que você tem que você tem que administrar o efeito negativo. É o soro no caseiro, excesso, né? tá? O soro caseiro serve. Serve, mas tem que ir olhando, fazendo aos pouquinhos, mas deixar limpar. Aí não, vou tomar um remedinho para parar a diarreia. Aí aquilo que estava dentro do corpo continua lá, já acabando tudo. E as doenças, quase todas as doenças, eu não digo todas porque eu não sou Deus para saber todas que existem, mas elas começam no intestino. Então você quer ver uma coisa, que você fala de doença autoimune, o que dá muita doença autoimune é a destruição daquela tela, eu chamo de coador do intestino, que é a que deixa passar as substâncias que você processa, né? Então quando você começa a comer glúten, o primeiro efeito imediato, o glúten leva 40 anos para ele fazer efeito. Então quando você tiver tremedeira, depois de começou a comer muito pão com 10 anos. Quando você tiver 50, você vai começar a aparecer tremedeira. Aí vão te diagnosticar Parkinson. E você está com um problema da doença do glúten, tipo uma celíaca da vida aí que vai te destruindo tudo. Mas você não repara, porque é lento, né? Mas a doença celíaca, que é aquela que a pessoa come o glúten e já sente uma reação, essa é fácil de se ver, né? Isso eles estão fazendo estudos para poder chegar à conclusão de como diagnosticar o glúten, né? Aí o que acontece? Você começa a comer glúten, o intestino começa a se desarrumar todo. Aí vai rompendo essa tela. É mais ou menos um coador com um furinho que você, quando toma um café, está com gosto de pó. Por quê? Ele deixou passar o pó. Mas o coador, ele passa o café coado, ou seja, a água com pequeníssimas partículas do pó, né, que dá o gosto do café. Porque não é a água que tem gosto de café, é o café que está dentro daquela água, mas em partículas que você não sente a partícula, como sente o pó, né? Se você comer o pozinho, aquela coisa assim, como. Aí o que acontece? Você vai ter proteínas que não são digeridas e passa por esse buraco. Aí é que vem o problema das doenças autoimunes, quase todas. O organismo não reconhece aquela proteína que muitas vezes é necessária, muitas vezes não, quase todas. Você come proteína para fazer um efeito, mas elas têm que ser queladas e processadas no organismo, né? E aí você não processou, aí vem e o seu sistema imunológico destrói aquela proteína. Aí você tem o quê? A doença correspondente à falta daquela proteína. Aí eles inventam um remédio que não está na natureza, porque se eles botarem coisas que tem na natureza, não patenteiam. E esse vídeo que ela está dizendo que a gente está passando aí, o pessoal todo, esse vídeo mostra que, por exemplo, a medicina natural, se 10 pessoas morrerem, vai todo mundo preso. Mas na medicina alopática, morreram mais de 150 mil por causa, já constatado, por causa dos anti-inflamatórios, antitérmicos, analgésicos, etc. Entendeu? Antibióticos, essas coisas todas. Não, antibiótico é outra história, né? O antibiótico ele não mata nada, ele impede a proliferação. Só que quando você toma, você afeta também as bactérias necessárias. Você não afeta só aquilo que você precisava atacar, né? Então, é por isso que eu digo, você comer glúten tem esse problema. E tudo mais que se come, né? Eu me lembro quando a gente recebeu na ordem aquele cacique, e ele já estava ocidentalizado. Então ele veio conhecendo os dois lados, né? Porque tem um índio que vive na selva, e eles não têm doença, porque as doenças dele eles curam com a planta que vai ali no mato e pega, que é a informação de boca ouvido, que toda a comunidade sabe o que usa para cada coisa. E pode anotar aí, na Amazônia tem acho que 300 ou 400 mil índios mesmo, e tem
300 ou 400 mil ONGs para cuidar dos índios. Você acha que elas estão cuidando dos índios? Elas estão levando daqui, como sempre fizeram, as plantas que aprendem com os índios e levam para os laboratórios lá fora para tirarem os princípios ativos dessas plantas, entendeu? Então estão roubando também a biodiversidade nossa, né? Então essa questão é muito séria. Quer dizer, você tem que ver que todo remédio ele tem um princípio ativo de alguma coisa da natureza. Aí eu pergunto, o que eles colocam naquele princípio ativo é apenas uma mudança de fórmula para poder patentear. Deu para entender? Então, ele começa, é como se você tivesse, uma roda que é comum a todo mundo, que você não pode patentear. Aí o que ele faz? Ele faz mais um furo para aquela roda ser diferente. Aquele furo não tem necessidade. Às vezes até está prejudicando o balanceamento dela. Mas eles fazem. Aí passa e eles patenteiam. Então, esse é o grande problema. E eu contei aqui, recentemente vi um documentário, de 2018 esse documentário, sobre a corrupção da FDA, né? Food and Drug Administration. A corrupção lá é terrível. Por quê? Porque as empresas que produzem... Esse documentário não era sobre alimentos nem sobre remédio. Era sobre equipamentos e produtos que se faz de implante no corpo. Então, eles mostraram acho que 4 ou 5, que eu me lembro assim de cabeça no documentário, mas o conceito eu entendi bem. Então, tinha um que era para a mulher não engravidar, que botava uma espiralada de aço dentro da trompa e o princípio olha só a idiotice do negócio, o princípio daquela porcaria era inflamar as trompas, porque quando você inflama, que aliás é o motivo do ataque cardíaco, é a inflamação das artérias, que você faz com ingestão de sal, de uma opção de coisa, do glutamato, tudo que te inflama, e aí ela aumenta e diz que a gordura que entupiu. Mas a gordura, ela passa num cano assim, não passa num cano assim. Então, ela entupiu não. Né? Se você jogar um jornal no vaso sanitário, aí, se o jornal for pequeno, ele passa. Mas se tiver enferrujado, com as cascas para fora assim do cano, né? Antigamente era cano de ferro, né? E aí ele não vai passar, mas não é porque o papel entope. O papel entope se ele tiver uma largura muito grande, mas é que quando você tem uma coisa enferrujada, ele fica preso ali, correto? Então, o que acontecia, né, com esse negócio? As mulheres começavam a passar mal, porque estava inflamado e não passava a inflamação. E eles achavam que aquilo passa logo. Aí ela botou, porque o DIU é diferente, o DIU é um negócio de plástico, você pode até tirar e botar rápido, não tem grandes processos, né? Mas esse processo era uma invenção que eles fizeram para vender, né? Aí aquela porcaria escorria e às vezes escorregava, ia para o útero, aí botava outra. Então tem mulher que tinha 6 desse negócio, que a gente saiba, a mulher tem 2 trompas, né? Então tinha 6 e já viu, né? E tinha umas que resolveram tirar, que passava tão mal e que arrebentava na hora que puxava. Você imagina uma mola de metal que você puxa e prende. Aí ela prende e arrebenta e fica pedaços dentro do corpo da mulher. Aí ela tinha problemas sérios. Esse é o outro, é pior do que esse. Quando a mulher tirava o útero, eles botavam uma tela, igual, não era nem tela, eram umas cintas, e amarravam os órgãos para eles não caírem, porque ficava um espaço vazio ali. Aí o organismo, e ela ficava amarrada e grampeada ali, né? Então não saía. O intestino ficava amarrado ali, né? Só que eles não fizeram teste nenhum, e o que aconteceu? Começou os organismos das mulheres a reagir para expulsar aquilo. E o organismo ia crescendo em cima da tela, depois não podia nem tirar. Porque
Como é que você vai tirar uma tela que já entra e tremeia, ela começa a sair um pedaço de carne por dentro da tela? E começou a ter casos de mulher que teve o intestino saindo pela vagina. Assim, uma coisa absurda, entendeu? E elas começaram a se comunicar pela internet e descobriram que não era uma só, nem duas, eram milhares. E eles não tinham conhecimento disso, de como isso, as reações. Eles faziam assim, aplicavam em não sei quantas mulheres, estava tudo bem, porque levava um tempo até começar a aparecer isso, e daí para frente não é problema dele. Esse que é o negócio. Que os efeitos colaterais verdadeiros vêm muito tempo depois. E eles botam uma falsidade nas bulas, que é a falsidade de dizer que tem efeito colateral, quando não é efeito colateral, é reação. Você toma um remédio que te causa uma hipertensão, é uma reação, não é um efeito colateral. Ele te causa uma febre, é uma reação, porque você sabe associar aquela reação ao remédio que você tomou. Olha lá na bula, ó, esse remédio vai te dar uma febre, vai te dar uma tosse, vai te dar não sei o quê. Aí você tomou um remédio e começa a ter, opa, ele está me dando essa reação. Você não está tendo efeito colateral, é esse. É que passa um tempo, você tomou um remédio maravilhoso para crescer cabelo, né? Aí passa 5 anos, começa a cair tudo que é unha do pé. Você não sabe, você não associa, entendeu? E eles fazem os remédios para terem uma fórmula para poder patentear. É o caso dos hormônios bioidênticos. Eles não fazem porque esses hormônios são iguais aos da natureza e ninguém pode patentear o que é da natureza. Então eles inventam hormônio sintético. E o hormônio sintético, o sintético do hormônio, o corpo não reconhece e começa a dar câncer. Por isso que tem aquela falácia que a mulher que teve câncer, que tem câncer, que vai dar câncer, e aí as pessoas não tomam hormônio. E elas precisam chegar, todo mundo que passa dos 40, 50, fazer modulação hormonal. Certo? Então, esses foram os 2 produtos que eu falei. Teve outro que era uma rótula que eles faziam, como chama, troca de quadril, né? A pessoa começava a ter osteoporose, mas ninguém diz, o consumo intenso. Consumo dessas gasosas, produtos desse tipo, que já está sendo falado, né? Esse tipo de reação da acidez excessiva e tal, e aquilo começa, quando você fica com o corpo ácido, ele começa a querer equilibrar o pH, porque você, se tiver com pH abaixo de 7,3, né, você morre. O sangue tem que estar com pH alto. Então o corpo começa desesperadamente a catar cálcio em tudo que é lugar. Porque essas bebidas, e dão para as crianças, né, bebidas gasosas, hidrogenadas, etc., baixa o pH terrivelmente. Entendeu? Qualquer uma. Gente, a que mais toma é essa que eu falei, mas qualquer uma. Água mineral gasosa, é natural, tem o mesmo efeito do que a Não, refrigerante? a água mineral gasosa, se ela está numa garrafa de vidro, certo? Você trouxe de uma fonte que nunca é perto de casa, você não tem a água mineral ali na esquina, você traz de longe, tudo bem, mas ela é da fonte. A gaseificada é um veneno de morte. Essas coisas que tem aí, essas bebidas que eles inventaram, gaseificando tudo, porque o gaseificar é também para poder permanecer na gôndola do supermercado mais tempo. É a mesma coisa o óleo hidrogenado. O óleo que você come e que todo mundo come é veneno, porque eles produzem muita gordura trans, né? E eles são hidrogenados ou semi-hidrogenados para poder permanecer nas gôndolas do supermercado mais tempo, senão ele fica rançoso. Sim. Aí tem o lado da garrafa plástica, que é outro problema. Garrafa plástica, você traz uma água lá, não sei de onde, o caminhão passa por um lugar quente, e acima de 30 graus você já começa a ter as dioxinas, começa a ter a mistura daquele petróleo ali, gerando produtos cancerígenos.
A água São Lourenço, que é natural, ela vem na garrafa plástica. A Perrier francesa vem no vidro, vem da França em vidro. A Perrier é péssima, porque o pH dela é baixo. Eles tiram onda porque sabe o que é? O cara chega na festinha, ó, minha Perrier. E a Perrier é uma porcaria. Mas que quando mais baixo é alcalino, você está saudável. Não. O alcalino é pH baixo. Não, que isso? Não. O pH abaixo de 7 vai de 0 a 14. Sim. É a escala que eles inventaram aí para medir. O pH até 7, o 7 é neutro. Acima de 7 é alcalino, abaixo de 7 é ácido. E o azeite que tem que ser 0,5 acidez? Não, 0,02. É 2% Então é ruim. de acidez. Não, isso é bom, melhor. porque essa acidez é baixa, 0,2%. Ali não é pH. Olha só, você está confundindo percentual de acidez com pH. pH é a medida do hidrogênio, né? Então, quando você faz essa medida, ele estando abaixo de 7, ele é ácido. Então tem água mineral aí que desidrata, você sabia dessa? Você toma uma água ácida, você vai ficar desidratado. É por isso que eu ando com a minha lentezinha na mão, ó. Olhando tudo que é garrafa, mas só que tem um detalhe. O que vem em garrafa já está saindo, perdendo, você já tem dioxina ali à vontade. Então você já está se intoxicando. Então ficar bebendo garrafinha, e depois que a gente na hora que come, não tem que ficar bebendo água. Entendeu? Esse é o problema. E agora eles estão fluoretando. O flúor é outro negócio absurdo que eles conseguiram passar uma lei que exige fluoretar. E o flúor é que ataca a tireoide de todo mundo. Porque o flúor mimetiza o iodo. Aí você tem o hipertiroidismo, o hipotiroidismo, em função do desequilíbrio de iodo na Então, escovar o dente com flúor. Escovar o dente é com escova, não é com pasta. Pasta de dente é para você ficar com gostinho na boca e dar beijo no namorado, mais nada. Não serve para nada. Entendeu? Aquilo é uma conversa. Você tem que botar, sabe como é que eu escovo o dente? Com água oxigenada. E aí você limpa e... Ou então aquele negócio de aguinha.